Bom dia, Pai de Jesus. Em mais esse dia vamos partilhar a palavra do Senhor nesse estudo, hoje dedicado ao Evangelho de Marcos. Alguns dos meus irmãos já fizeram até o capítulo 8. E nós hoje vamos partilhar um pouco do capítulo do Evangelho de São Marcos, 9, o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos reunidos nesse dia de eleição. É um dia desafiante, mas um dia de muita graça, onde o Senhor nos escolheu para mais um tempo. E nesse primeiro dia da semana, eu já quero dizer para você que Deus é bom, que Ele sabe amar e que Ele prepara tudo no tempo certo. Que Ele nos escolheu para um tempo, para uma missão, e nós estamos aqui. Assim como Marcos esteve, nós já podemos ver que São Marcos não conviveu com Jesus, não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele escreveu esse evangelho que provavelmente foi o primeiro a partir do seu ministério, acompanhando Pedro, acompanhando Paulo, e ele foi fazendo um dos seus registros. Ele faz parte dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que têm semelhanças entre si, Mateus, Marcos e Lucas, com as suas particularidades, mostram que tem alguns detalhes ou outros que são bem peculiares a cada um, mas são parecidos porque normalmente nós encontramos uma passagem em um que se repete em outro com algumas poucas diferenças. Diferentemente de João, que é tratado à parte, nós já vimos isso. E vimos também já que Marcos tinha esse compromisso de anunciar essa boa nova vinda entre os homens, que é o próprio Jesus Cristo, Deus feito homens. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós temos um evangelho longo, assim como os outros, em sua maioria. Esse capítulo 9 de Marcos, ele apresenta 50 versículos e nós vamos separá-los em 4 subtemas. Primeiro, do versículo 1 ao 13, a transfiguração, uma passagem muito conhecida. Do versículo 14 ao 29, o jovem epilético. Do versículo 30 ao 32, a segunda predição da paixão. E do versículo 33 ao 50, onde ele vai falar de humildade, de inveja e de escândalo. É claro que esses títulos eles variam de traduções bíblicas. Há alguns textos, há algumas bíblias que vem o texto direto, mas organizar assim fica um pouco mais fácil para a gente. Então, a transfiguração é um momento que nos impacta bastante. É um momento onde nós percebemos essa graça de Deus, essa glória de Deus manifestada. Esse Deus que ainda hoje ele continua se transfigurando e quer se transfigurar de forma pessoal e particular na sua vida e na minha vida. Então, essa parte da transfiguração, quando fala lá no versículo 6, com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados, no episódio onde Pedro, Tiago e João, eles têm essa experiência com o Senhor na sua transfiguração, eles ficaram estupefatos. E a palavra diz, e usa o termo na tradução da Ave Maria, que eles ficaram atemorizados, porque eles não sabiam o que dizer de tamanho poder presenciado e sentido de forma visível. E quando a gente vai vendo, já lá no início do versículo 1, quando termina dizendo o Senhor Jesus, que primeiro
experimentarão a morte enquanto não virem chegar o segundo reino de Deus com poder. E aí o Senhor já nos anuncia que esse reino de Deus é o primeiro impulso da igreja. Esse primeiro impulso da igreja que nos levará, que nos impulsionará a continuar essa missão. E isso já tinha sido falado para eles lá. Esse reino de Deus que para nós, ele não pode ser visto com dúvida. Ele não pode ser visto como algo hipotético, simbólico, totalmente, porque nós acreditamos verdadeiramente que existe um reino, existe uma missão, e esse reino, ele já começa aqui. Ele já começa aqui no nosso servir, ele já começa na nossa intenção de pedir ao Senhor que Ele estabeleça o reino dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso chamado, em tudo que nós formos fazer. E a transfiguração, ela é um episódio que está relativo à experiência de Moisés no Monte Sinai, que a gente vai encontrar em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29, quando vai dizer para nós que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e os mandamentos do Senhor, nós sabemos disso, e Moisés não sabia que a pele do rosto dele se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E depois disso, que todos aqueles que o viram notaram que ele estava brilhante e não ousaram aproximar-se dele, porque reconheciam esse poder e essa graça. Na transfiguração também, nós percebemos que a mesma voz que se pronuncia no batismo do Senhor é a mesma voz que se apresenta aqui. A diferença é que no batismo a voz do Senhor se relaciona diretamente com a audição de Jesus. E aí nós percebemos que esse fulgor, esse brilho, esse poder faz com que a gente possa estabelecer uma relação de Jesus com Moisés, sendo que Jesus seria o novo Moisés. E na transfiguração, essa voz destaca o ouviu, essa expressão. Ouviu porque ele é o meu filho amado. E aí a gente vai entendendo, meus irmãos, que a graça da transfiguração mostra todo um poder também que, de uma certa forma, foi reservado para aqueles que estavam com o Senhor, Pedro, Tiago e João. E o Senhor reserva essa mesma graça para alguns de nós de uma forma particular e diferenciada no nosso ministério, mas é uma graça que não se restringe a pessoas. É uma graça que está voltada para todos aqueles que querem experimentar esse amor e esse poder de Deus. Após a transfiguração, nós percebemos a pessoa de Jesus se dedicando à formação ética, à formação de princípios que vão nortear essa missão dos discípulos. E aí a gente percebe isso nos versículos 35 e depois no 10 ao 45. Então, no versículo 35, Jesus chama, para o seu momento de catequese e diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos, porque ele conhecia os seus, Ele sabe porque disse isso e estava dizendo isso naquele momento. A ética, dos princípios éticos do servir do reino de Deus de Síria é que aquele que quer ser o primeiro deve ser o último. E aí eu lembro de Santa Teresinha quando diz: eu prefiro o último lugar, eu quero o último lugar porque ninguém briga com eles. E os discípulos, eles tinham
na sua humanidade, assim como nós, essa questão de se questionar o mestre e algumas vezes confrontarem opiniões entre eles, mas não colocarem, mas Jesus sabia de tudo. E aí, nesse princípio ético, ele fala dessa graça de Deus de querer ser o último para servir a todos. E no mais à frente, né, saindo um pouco do nosso capítulo, no versículo 45 do próximo capítulo, Jesus fala, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muito. Então, Jesus, ele não vai nos pedir algo que ele já não tenha feito, já não tenha experimentado de uma certa forma, como um testemunho, como um ensinamento. E isso serve para nós, até porque vivemos um tempo onde a igreja, a sociedade, as famílias padecem e carecem muito de ética. E aí por isso nós vemos esses grandes transtornos na sociedade de uma forma geral. Depois, no versículo 11, nós temos novamente os discípulos perguntando por que os fariseus e os escribas diziam que Elias devia voltar primeiro. E aí Jesus respondeu, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer e ser desprezado. Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. E aí, aqui a gente não tem escrito e entendido até essa parte que Jesus se referia a João Batista, mas quando a gente volta em outros evangelhos, acho que Mateus, a gente vê claramente que a Bíblia fala que eles sabiam que Jesus estava falando. Mas João Batista voltou reencarnado? Não, até porque a gente vê que tem relatos de que Elias foi arrebatado, ele foi levado aos céus, vivo. E João Batista veio simbolicamente padecendo de alguns males como Elias. E fizeram o que quiseram e não deram crédito, mas ele veio. Ele veio e aí a gente tem essa relação em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 23. Vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais o interdito à terra. Então a gente tem essa confirmação de que através da pessoa de João Batista, nós temos a figura de Elias. No segundo momento, na nossa segunda parte, a partir do versículo 14 ao 29, nós temos a menção ao jovem epilético. Todos nós já ouvimos falar dessa doença, só que há alguns detalhes que mostram para nós que não era somente essa questão do epilético, porque muitas pessoas vão bater nessa ideia de que Deus não realizou um milagre, ou de que Deus não expulsou demônios, mas aconteceu uma intervenção na questão da saúde. Nós sabemos que as questões diabólicas, elas podem, influenciam diretamente, em alguns casos, a questão da saúde, mas tem uma diferença de quando até uma enfermidade ela é de ordem natural, na condição de sermos humanos, e de quando ela vem camuflando toda uma dificuldade espiritual. E aí a gente já fica achando meio contraditório, porque Jesus, com toda a sua autoridade, ele expulsa esse mal, esse demônio. Mas ele expulsa um demônio que ele diz espírito mudo e surdo. Aí você fica pensando como que o espírito que estava naquele jovem o escutou. E aí, no versículo 24, nós temos uma passagem muito linda, que imediatamente o pai do menino exclamou, creio.
vem em socorro à minha falta de fé. Ou em algumas Bíblias dizendo, ajuda a minha incredulidade. A multidão, a gente sabe que ela corria para Deus. Ela afluía, como alguns textos trazem essa tradução. Ela corria em direção, ela fluía, porque era um número muito grande, parecia que brotavam pessoas. Jesus vai e vive esse episódio que me lembrou novamente essa questão do toque. Assim como a passagem onde o Senhor ressuscita a filha de Jairo. Com o toque, pega pela mão e fala para ela se levantar. E aí nós vamos vendo que o Senhor vai, e esse rapaz, ele não tem nome, como em muitos momentos a gente percebe que não aparece o nome da pessoa. Então isso aí de uma forma geral serve para nós entendermos que isso se refere a tantos outros casos que não são relatados, mas nós cremos nisso, porque como a hemorroísa, ela tocou no Senhor, naquela multidão, quantos outros não tocaram também não foram curados. E aí, após esse episódio da transfiguração, os discípulos vendo ali ao redor do Senhor novamente, isso era comum e normal, a grande multidão e os escribas começaram a discutir com eles, e o povo, vendo de surpresa Jesus, correu para saudá-lo, porque reconheciam esse mestre que podia curar, que podia salvar. É claro que no meio da multidão existiam muitas outras pessoas, que não restam a menor dúvida, mas nós percebemos um povo que largava tudo querendo a bênção, muitos querendo a bênção e não voltar mais, mas muitos outros querendo seguir o Senhor Jesus. E aí Jesus indaga aos seus discípulos, no versículo 16, perguntando para eles e querendo que eles falassem, porque ele já sabia, o motivo dessa discussão. Aí se começa o discurso onde um homem na multidão falou: mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Eu acredito que ele tenha falado muitas outras coisas, né? Como tem sido difícil esse tempo, a dificuldade, porque há muitos anos esse espírito lança-o por terra e ele espuma, ele range o dente, ele fica endurecido. Eu pedi para os teus discípulos afastarem, que eles expelissem esse mal, mas eles não conheciam a forma, eles não conseguiram. E Jesus vem e fala: geração incrédula. Geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? E aí o homem não desiste. E Jesus fala com ele: traz aqui. E aí ele fala para Jesus que o espírito agitava fortemente, que muitas vezes o lançava ao fogo. Então era uma situação de muito sofrimento para um pai ver aquilo. E novamente o Senhor se compadece e fala que isso acontecia desde a infância. Se a gente que é pai e mãe sofre tanto com uma febre e alguma outra enfermidade que é até característica desse período da infância, da adolescência, imagina um pai ver o seu filho sendo lançado por terra, lançado ao fogo, rangendo dentes, ser marcado pela dor realmente. E aí trouxeram um menino, Jesus, sabendo de tudo, viu que o menino havia avistado, consequentemente não o menino, mas o demônio, agitou-o fortemente e caiu por terra diante dessa presença do Senhor transfigurado. Diante desse Senhor que, como nós dizemos, quem é este? Que até o vento e o mar o obedecem.
E aí Jesus vai e pergunta ao pai toda a história, né? Acredito que de uma forma até rápida, ele vai falando tudo o que aconteceu, mas ele fala: se tu podes, se tu porém pode alguma coisa, ajuda-nos, se compadece de nós. E Jesus: se pode alguma coisa, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. E aí, rapidamente, aquele pai, ele grita, ele exclama: eu creio, vem socorro à minha falta de fé. E a graça acontece na vida daquele homem, daquele filho, daquela família, e mais um testemunho fica para nós. E aí, gritando, maltratando o menino extremamente, o espírito saiu. O menino ficou como que morto. Algumas pessoas até acharam que isso havia acontecido. E Jesus, tomando-o pela mão, no versículo 27, ergueu e levantou-se novamente. E o que fica para nós disso é que nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Se deixar tocar pelo Senhor, que cura, que transforma, que renova, que restaura e que muda a nossa vida. E aí, voltando ao início, Jesus retoma que esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Há mistérios, há coisas que não conhecemos, não conheceremos de fato e não teremos explicação. O fato é que nós precisamos nos preparar, porque não sabemos a nossa hora e o que está por vir. Então, o jejum e a oração, porque servir ao Senhor e passar por esse crivo do reino é uma decisão que requer de nós uma consagração e uma renúncia. Quando Jesus fala tudo é possível ao que crê, ele não está falando de uma promessa incondicional. Tudo é possível ao que crê, primeiro porque nós cremos no céu, na vida eterna. Esse tudo, ele não é tudo que imaginarmos de acordo com a nossa visão humana, mas ele é um tudo que se relaciona à vontade de Deus. E essa fé é dom de Deus. É essa fé que nos motiva a acreditar, é essa fé que ajuda a minha incredulidade, que anima a minha fé para que essa incredulidade não chegue até mim. Uma fé genuína, uma fé eficaz, que produz resultados. A obra de Deus que se encontra no lugar do nosso coração. E essa obra que encontra um lugar no nosso coração, ela é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Mas uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus que requer essa consagração que eu apontei aqui, que nós já sabemos disso. Uma consagração que faz com que, através de nós, realizemos muito mais do que o Senhor, como diz a sua palavra. Que através de nós essa cura, essa salvação chegue até os irmãos. Que através de nós a sua palavra seja anunciada. Que através de nós o reino de Deus cresça e se estabeleça ainda aqui nesta terra. A gente sabe que isso, né? A palavra vai se cumprir, já está se cumprindo. Muitos não se voltarão. Mas você e eu temos que nos voltar porque o Senhor está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, isso parece até clichê, porque já ouvimos isso muitas vezes, ouvimos e ouviremos. Mas é fato que o Senhor voltará. E como eu estarei? Eu quero estar de pé, seguindo os princípios éticos do Senhor. Quando Jesus fala, geração incrédula, até quando eu vou ter que aturar vocês? A gente vai vendo isso no versículo 19 e vai tendo esse entendimento que deixar de guerrear de modo eficaz contra os demônios é considerado uma fraqueza espiritual da parte dos discípulos de Cristo. Mas como que você e eu vamos guerrear de modo eficaz contra os principados deste mundo? Como nós não seremos fracos espiritualmente, assim como o Senhor falava para os seus discípulos.
através do jejum, da oração, da nossa vida sacramental em ordem e do nosso desejo de querer mudar, meus irmãos. Porque muitas vezes nós falamos que o outro precisa mudar, mas a mudança verdadeira e eficaz, principalmente nesse plano de salvação do Senhor, ela está dentro de nós. Não reconhecer que eu preciso ser de Deus. Não reconhecer que eu preciso me converter. Não reconhecer que eu preciso dessa palavra de Deus na minha vida em todos os sentidos. No meu trabalho, na minha vida familiar, nas minhas amizades, nos meus conceitos. Porque, infelizmente, eu digo para você, não tem como separarmos uma vida em Deus e uma vida social, uma vida profissional. Nós somos um único ser em sua completude e que precisa estar enraizado no Senhor. Não tem como eu ser uma pessoa na igreja, mudo a roupa, no trabalho sou outra, não dá. E os discípulos, eles foram vendo cada vez mais isso a partir desses ensinamentos, dos princípios éticos do reino de Deus. Na nossa terceira parte, que a gente ainda pode tratar de 2 assuntos, eu havia falado 4, mas aí a gente pode até trazer esses poucos versículos, a segunda predição da paixão ou o segundo anúncio, algumas bíblias apresentam assim, que vai do versículo 30 ao 32, que fala que, tendo partido dali, atravessaram a Galileia, não queria, porém, que ninguém o soubesse, Jesus. E aí ele se pronuncia para os discípulos de tudo aquilo que ia acontecer com ele, que ele precisaria ser entregue, passar por todo o Calvário, a morte de cruz. Mas os discípulos, eles não tinham entendimento acerca disso. E eles também tinham medo de perguntar ao Senhor. Como se no fundo da alma deles eles soubessem, mas não quisessem aceitar. E aproveitando tudo isso, o Senhor Jesus, ele vem para cravar em seus corações quem é maior. Porque Jesus era maior e ele se fez menor. E fala para eles da humildade, da inveja e da incredulidade. O Senhor vem e indaga-os a esse respeito. No versículo 38, João disse: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe o proibimos. E aí Jesus fala com eles e ensina e mostra essa luz de Deus que não é assim. Que aquele que vai expulsar demônios em nome dele não vai falar dele, não vai ser contra ele. Quando a gente vê essa passagem aqui que eles o proibiu, nós temos o entendimento que esse o proibir é porque aquele homem que expulsava os demônios em nome do Senhor, ele não era discípulo. Ele não fazia parte. E aí, no versículo 40, Jesus vem dizer: quem não é contra nós é por nós. Independente se é